Capítulo 12. Pombinha ergueu-se de um pulo e abriu de carreira para casa. No lugar em que estivera deitada, o capim verde ficou matizado de pontos vermelhos. A mãe lavava a tina, ela chamou-a com instância, enfiando cheia de alvoroço pelo número 15. E aí, sem uma palavra, ergueu a saia do vestido e expôs a dona Isabel as suas fraldas ensangüentadas. Veio? Perguntou a velha com um grito arrancado do fundo dalma. A rapariga meneou a cabeça afirmativamente, sorrindo feliz e enrubescida. As lágrimas saltaram dos olhos da lavadeira. Bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Exclamou ela, caindo de joelhos defronte da menina e erguendo para Deus o rosto e as mãos trêmulas. Depois abraçou-se às pernas da filha e, no arrebatamento da sua comoção, beijou-lhe repetidas vezes a barriga e parecia querer beijar também aquele sangue abençoado que lhes abria os horizontes da vida, que lhes garantia o futuro. Aquele sangue bom que descia do céu, como a chuva benfazeja sobre uma pobre terra esterilizada pela seca. Não se pôde conter. Enquanto Pombinha mudava de roupa, saiu ela ao pátio, apregoando aos quatro ventos a linda notícia. E, se não fora a formal oposição da menina, teria passeado em triunfo a camisa ensangüentada para que todos a vissem bem e para que todos a adorassem, entre hinos de amor, que nem a uma Verônica sagrada de um Cristo. Minha filha é mulher! Minha filha é mulher! O fato abalou o coração do cortiço. As duas receberam parabéns e felicitações. Dona Isabel acendeu velas de cera à frente do seu oratório e, nesse dia, não pegou mais no trabalho. Ficou estonteada, sem saber o que fazia. A entrar e a sair de casa, radiante de ventura. De cada vez que passava junto da filha, dava-lhe um beijo na cabeça e, em segredo, recomendava-lhe todo cuidado. Que não apanhasse umidade, que não bebesse coisas frias, que se agasalhasse o melhor possível e, no caso de sentir o corpo mole, que se metesse logo na cama. Qualquer imprudência poderia ser fatal. O seu empenho era pôr o João da Costa, no mesmo instante, ao corrente da grande novidade e pedir-lhe que marcasse logo o dia do casamento. A menina entendia que não, que era feio, mas a mãe arranjou um portador e mandou chamar o rapaz com urgência. Ele apareceu à tarde. A velha convidara gente para jantar, matou 2 galinhas, comprou garrafas de vinho e, à noite, serviu às 9 horas um chá com biscoitos. Neném e a das Dores apresentaram-se em trajos de festa. Fez-se muita cerimônia. Conversou-se em voz baixa, formando, todos em volta de Pombinha, uma solícita cadeia de agrados, uma respeitosa preocupação de bons desejos, a que ela respondia sorrindo comovida, como que exalando da frescura da sua virgindade um vitorioso aroma de flor que desabrocha. E, a partir desse dia, dona Isabel mudou completamente. As suas rugas alegraram-se. Ouviam-na cantarolar pela manhã, enquanto varria a casa e espanava os móveis. Não obstante, depois do tremendo conflito que acabou em navalhada, uma tristeza ia minando uma grande parte da estalagem. Já se não faziam as quentes noitadas de violão e dança ao relento. A Rita andava aborrecida e concentrada, desde que Jerônimo partiu para a ordem. Firmo fora intimado pelo vendeiro a que lhe não pusesse nunca mais os pés em casa, sob pena de ser entregue à polícia. Piedade, que vivia darais, carpindo a ausência do marido, ainda ficou mais consumida com a primeira visita que lhe fez ao hospital. Encontrou-o frio e sem uma palavra de ternura para ela.
deixando até perceber a sua impaciência por ouvir falar da outra, aquela maldita mulata dos diabos, que, no fim das contas, era a única culpada de tudo aquilo e havia de ser a sua perdição e mais do seu homem. Quando voltou de lá, atirou-se à cama, a soluçar sem alívio, e nessa noite não pôde pregar olho, senão já pela madrugada. Um negro desgosto comia-a por dentro, como tubérculos de tísica, e tirava-lhe a vontade para tudo que não fosse chorar. Outro que também, coitado, arrastava a vida muito triste era o Bruno. A mulher, que a princípio não lhe fizera grande falta, agora a torturava com a sua distância. Um mês depois da separação, o desgraçado já não podia esconder o seu sofrimento e ralava-se de saudades. A bruxa, a pedido dele, tirou a sorte nas cartas e disse-lhe misteriosamente que Leocádia ainda o amava. Só dona Isabel e a filha andavam deveras satisfeitas. Essas, sim, nunca tinham tido uma época tão boa e tão esperançosa. Pombinha abandonara o curso de dança. O noivo ia agora visitá-la, invariavelmente, todas as noites. Chegava sempre às 7 horas e demorava-se até às 10. Davam-lhe café numa xícara especial de porcelana. Às vezes jogavam a bisca e ele mandava buscar de sua algibeira uma garrafa de cerveja alemã e ficavam a conversar os três, cada qual defronte do seu copo, a respeito dos projetos de felicidade comum. Outras vezes o Costa, sempre muito respeitador, muito bom rapaz, acendia seu charuto da Bahia e deixava-se cair numa pasmaceira a olhar para a moça todo embebido nela. Pombinha punha alegrias naqueles serões com as suas garrulices de pomba que prepara o ninho. Depois do seu idílio com o sol, fazia-se muito amiga da existência, sorvendo a vida em haustos largos, como quem acaba de sair de uma prisão e saboreia o ar livre. Volvia-se carnuda e cheia, sazonava que nem uma fruta que nos provoca o apetite de morder. Dona Isabel, ao lado deles, toscanejava do meio para o fim da visita, traçando cruzes na boca e afugentando os bocejos com voluptuosas pitadas da sua insigne tabaqueira. Fixado o dia do casamento, o assunto inalterável da conversa era o enxoval da noiva e a casinha que o Costa preparava para a lua de mel. Iriam todos três morar juntos, teriam cozinheiro e uma criada que lavasse e engomasse. O rapaz trouxera peças de linho e de algodão e ali a luz amarela do velho candeeiro de querosene, enquanto a mãe talhava camisas e lençóis, a filha cosia valentemente numa máquina que lhe oferecera o noivo. Uma vez, eram 2 da tarde, ela pregava rendas numa fronha de almofada, quando Bruno, cheio de hesitações, a coçar os cabelos da nuca, pálido e mal asseado, disse-lhe, encostando-se à ombreira da porta: ora, minha pombinha, tinha-lhe um servicinho a pedir, mas vosmecezinha anda agora tão tomada com o seu enxoval e não há de querer dar-se a maços. Que queres tu, Bruno? É nada, é que precisava que vosmecezinha me fizesse uma carta para aquele diabo, mas já se vê que não tem cabimento, fica para depois. Uma carta para tua mulher, não é? Coitada, é mais doida do que ruim, pois se a gente até dos brutos tem pena. Pois estás servido, queres para já? Não vale estorvar, continue seu servicinho, eu volto por outra vez. Não, anda cá, entra. O que se tem de fazer, faz-se logo. Deus lhe pague, vosmecezinha é mesmo um anjo. Não sei a quem se chegue a gente ao depois que já lhe não tivermos cá.
e continuou a louvar a bondade da rapariga, enquanto esta, toda serviçal, preparava numa mesinha redonda os seus apetrechos de escrita. Vamos lá, Bruno, que queres tu mandar dizer a Leocádia? Diga-lhe, antes de mais nada, que aquilo que quebrei dela, que dou outro, que ela fez mal em quebrar também o que era meu, mas que feche os olhos. Águas passadas não moem moinho. Que sei que ela agora está desempregada e aos paus, que está a dever para mais de mês na estalagem, mas que não precisa dar cabeçadas. Que me mande cá o senhorio, que me entendo com ele. Que acho bom que ela deixe a casa da crioula onde come, porque a mulher já se queixou e já disse a quem quis ouvir que aquilo lá não era ponto de vadios e mulheres de má vida, que ela, se tivesse um pouco de tino, nem precisava estar às migalhas dos outros, que eu na forja fazia para a trazer de barriga cheia e mais aos filhos que Deus mandasse. Principiava a tomar calor, que a culpada de tudo isso é só ela e mais ninguém. Tivesse um bocado de juízo e não precisava envergonhar a cara por aí. Isso já está dito, Bruno. Pois arrume-lhe outra vez a ver se ela toma brio. E que mais? Que lhe não quero mal, nem lhe rogo pragas, mas que é bem feito que ela amargue um pouco do pão do diabo, para ficar sabendo que uma mulher direita não deve olhar senão para seu marido. E que, se ela não fosse tão maluca. Já aí vai você repetir ainda uma vez a mesma cantiga. Mas diga-lhe sempre, tenha paciência, nhã Pombinha, que ainda estaria aqui comigo, como dantes, sem aguentar repelões de estranhos. Adiante, Bruno. Diga-lhe. E interrompeu-se. Ora, que mais ele tinha a dizer? Coçou a cabeça. Veja, Bruno, Você é quem sabe o que precisa escrever à sua mulher. diga-lhe. Não se animava. Que. Diga-lhe. Não, não lhe diga mais nada. Posso então fechar a carta? Está bom, resmungou o ferreiro, decidindo-se. Vá lá, diga-lhe que. Houve um silêncio, no qual o desgraçado parecia arrancar de dentro uma frase que, no entanto, era a única ideia que o levava a dirigir-se à mulher. Afinal, depois de coçar mais vivamente a cabeça, gaguejou com a voz estrangulada de soluços. Diga-lhe que, se ela quiser tornar para minha companhia, pode vir. Eu esqueço tudo. Pombinha, impressionada pela transformação da voz dele, levantou o rosto e viu que as lágrimas lhe desfilavam duas a duas, três a três, pela cara e indo afogar-se-lhe na moita cerdosa das barbas. E, coisa estranha, ela que escrevera tantas cartas naquelas mesmas condições, que tantas vezes presenciara o choro rude de outros muitos trabalhadores do cortiço, sobressaltava-se agora com os desalentados soluços do ferreiro. Porque só depois que o sol lhe abençoou o ventre, depois que nas suas entranhas ela sentiu o primeiro grito de sangue de mulher, teve olhos para essas violentas misérias dolorosas, a que os poetas davam o bonito nome de amor. A sua intelectualidade, tal como seu corpo, desabrochara inesperadamente, atingindo de súbito, em pleno desenvolvimento, uma lucidez que a deliciava e surpreendia. Não a comovera tanto a revolução física, como que naquele instante o mundo inteiro se despia à sua vista, de improviso esclarecida, patenteando-lhe todos os segredos das suas paixões. Agora
encarando as lágrimas do Bruno, ela compreendeu e avaliou A fraqueza dos homens. a fragilidade desses animais fortes, de músculos valentes, de patas esmagadoras, Mas que se deixavam encabrestar e conduzir humildes pela soberana e delicada mão da fêmea. Aquela pobre flor de cortiço, escapando à estupidez do meio em que desabotoou, tinha de ser fatalmente vítima da própria inteligência. À míngua de educação, seu espírito trabalhou a revelia e atraiçoou-a, obrigando-a a tirar da substância caprichosa da sua fantasia de moça ignorante e viva a explicação de tudo que lhe não ensinaram a ver e sentir. Bruno retirou-se com a carta. Pombinha pousou os cotovelos na mesa e tulipou as mãos contra o rosto a cismar nos homens. Que estranho poder era esse que a mulher exercia sobre eles, a tal ponto que os infelizes, carregados de desonra e de ludibrio, ainda vinham covardes e suplicantes mendigar-lhe o perdão pelo mal que ela lhes fizera. E surgiu-lhe então uma idéia bem clara da sua própria força e do seu próprio valor. Sorriu. E no seu sorriso já havia garras. Uma aluvião de cenas que ela jamais tentara explicar e que até aí jaziam esquecidas nos meandros do seu passado, apresentavam-se agora nítidas e transparentes. Compreendeu como era que certos velhos respeitáveis, cujas fotografias Léonie lhe mostrara no dia que passaram juntas, deixavam civilmente cavalgar pela loureira, cativos e submissos, pagando a escravidão com a honra, os bens e até com a própria vida, se a prostituta, depois de os ter esgotado, fechava-lhes o corpo, e continuou a sorrir, desvanecida na sua superioridade sobre esse outro sexo, vaidoso e fanfarrão, que se julgava senhor e que, no entanto, fora posto no mundo simplesmente para servir ao feminino. Escravo ridículo que, para gozar um pouco, precisava tirar da sua mesma ilusão a substância do seu gozo, ao passo que a mulher, a senhora, a dona dele, ia tranqüilamente desfrutando o seu império, endeusada e querida, prodigalizando martírios que os miseráveis aceitavam contritos, a beijar os pés que os deprimiam e as implacáveis mãos que os estrangulavam. Ah, homens, homens! Sussurrou ela de envolta com um suspiro, e pegou de novo na costura, deixando que o pensamento vadiasse à solta, enquanto os dedos iam maquinalmente pregando as rendas naquela almofada em que a sua cabeça teria de repousar para receber o primeiro beijo genital. Num só lance de vista, como quem apanha uma esfera entre as pontas de um compasso, mediu com as antenas da sua perspicácia mulheril toda aquela esterqueira onde ela, depois de se arrastar por muito tempo como larva, um belo dia acordou borboleta à luz do sol e sentiu diante dos olhos aquela massa informe de machos e fêmeas a comichar, a fremir concupiscente, sufocando-se uns aos outros, e viu o Firmo e o Jerônimo atassalharem-se como dois cães que disputam uma cadela da rua, e viu o Miranda lá defronte, subalterno ao lado da esposa infiel, que se divertia a fazê-lo dançar a seus pés seguro pelos chifres, e viu o Domingos, que fora da venda, furtando horas ao sono, depois de um trabalho de burro e perdendo o seu emprego e as economias ajuntadas com o sacrifício, só para ter um instante de luxúria entre as pernas de uma desgraçadinha irresponsável e tola, e tornou a ver o Bruno a soluçar pela mulher e outros ferreiros e hortelões,
e cavouqueiros, e trabalhadores de toda a espécie, um exército de bestas sensuais, cujos segredos ela possuía, cujas íntimas correspondências escrevera dia a dia, cujos corações conhecia como as palmas das mãos, porque a sua escrivaninha era um pequeno confessionário, onde toda a salsugem e todas as fezes daquela praia de despejo foram arremessadas espumantes de dor e aljofradas de lágrimas. E na sua alma enfermiça e aleijada, no seu espírito rebelde de flor mimosa e peregrina criada num monturo, violeta infeliz, que um estrume forte demais para ela atrofiara, a moça pressentiu bem claro que nunca daria de si ao marido, que ia ter uma companheira amiga, leal e dedicada. Pressentiu que nunca o respeitaria sinceramente como a um ser superior por quem damos a vida, que nunca lhe votaria entusiasmo e, por conseguinte, nunca lhe teria amor. Desse de que ela se sentia capaz de amar alguém, se na terra houvera homens dignos disso. Ah, não o amaria de certo, porque o Costa era como os outros, passivo e resignado, aceitando a existência que lhe impunham as circunstâncias, sem ideais próprios, sem temeridades de revolta, sem atrevimentos de ambição, sem vícios trágicos, sem capacidade para grandes crimes. Era mais um animal que viera ao mundo para propagar a espécie. Um pobre diabo, enfim, que já a adorava cegamente e que mais tarde, com ou sem razão, derramaria aquelas mesmas lágrimas ridículas e vergonhosas que ela vira decorrendo em quentes camarinhas pelas ásperas e maltratadas barbas do marido de Leocádia. E não obstante, até então, aquele matrimônio era o seu sonho dourado, pois agora, nas vésperas de obtê-lo, sentia repugnância em dar-se ao noivo e, se não for a mãe, seria muito capaz de dissolver o ajuste. Mas daí a uma semana a estalagem era toda em reboliço desde logo pela manhã. Só se falava em casamento, havia em cada olhar um sanguíneo reflexo de noites nupciais. Desfolharam-se rosas à porta de Pombinha. Às 11 horas parou um carro à entrada do cortiço com uma senhora gorda vestida de seda cor de pérola. Era a madrinha, que vinha buscar a noiva para a igreja de São João Batista. A cerimônia estava marcada para o meio-dia. Toda essa formalidade embatucava os circunstantes, que se alinhavam imóveis defronte do número 15, com as mãos cruzadas atrás, o rosto paralisado por uma comoção respeitosa. Alguns sorriam enternecidos, quase todos tinham os olhos deslumbrados dágua. Pombinha surgiu à porta de casa, já pronta para desferir o grande vôo. De véu e grinalda, toda de branco, vaporosa, linda. Parecia comovida. Despedia-se dos companheiros, atirando-lhes beijos com o seu ramalhete de flores artificiais. Dona Isabel chorava como criança, abraçando as amigas, uma por uma. Deus lhe ponha virtude! Exclamou a machona, e que lhe dê um bom parto quando vier a primeira barriga. A noiva sorria de olhos baixos, uma fímbria de desdém toldava-lhe a rosada candura de seus lábios. Encaminhou-se para o portão, cercada pela bênção de toda aquela gente, cujas lágrimas rebentaram afinal, feliz cada um por vê-la feliz e em caminho de posição que lhe competia na sociedade. Não, aquela não nascera para isto, sentenciou Alexandre, retorcendo o reluzente bigode. Seria lástima se a deixassem ficar aqui. O velho Libório, cascalhando uma risada decrépita, queixou-se de que o maganão do Costa lhe passara a perna, roubando-lhe a namorada. E ingrata! Ele, que estava disposto a fazer uma asneira,
Neném deu uma corrida até a noiva, na ocasião em que esta chegava à carruagem, e estalando-lhe um beijo na boca, pediu-lhe com empenho que se não esquecesse de mandar-lhe um botão da sua grinalda de flores de laranjeira. Diz que é muito bom para quem deseja casar, e eu tenho tanto medo de ficar solteira. É todo o meu susto. Fim do capítulo 12. Capítulo 13. À proporção que alguns locatários abandonavam a estalagem, muitos pretendentes surgiam disputando os cômodos desalugados. Delporto e Pompeu foram varridos pela febre amarela e 3 outros italianos estiveram em risco de vida. O número dos hóspedes crescia. Os casulos subdividiam-se em cubículos do tamanho de sepulturas e as mulheres iam despejando crianças com uma regularidade de gado procriador. Uma família composta de mãe viúva e 5 filhas solteiras, das quais destas a mais velha tinha 30 anos e a mais moça 15, veio ocupar a casa que dona Isabel esvaziou poucos dias depois do casamento de Pombinha. Agora, na mesma rua, germinava outro cortiço ali perto, o Cabeça de Gato. Figurava como seu dono um português que também tinha venda, mas o legítimo proprietário era um abastado conselheiro, homem de gravata lavada, a quem não convinha, por decoro social, aparecer em semelhante gênero de especulações. E João Romão, estalando de raiva, viu que aquela nova república da miséria prometia ir adiante e ameaçava fazer-lhe a sua perigosa concorrência. Pôs-se logo em campo, disposto à luta, e começou a perseguir o rival por todos os modos, peitando os fiscais e guardas municipais, para que o não deixassem respirar um instante com multas e exigências vexatórias. Enquanto pela sorrelfa plantava no espírito dos seus inquilinos um verdadeiro ódio de partido que os incompatibilizava com a gente do Cabeça de Gato. Aquele que não estivesse disposto a isso ia direitinho para a rua, que ali se não admitia meias medidas a tal respeito. Ali, ou bem peixe ou bem carne. Nada de embrulho. É inútil dizer que a parte contrária lançou mão igualmente de todos os meios para guerrear o inimigo, não tardando que entre os moradores das 2 estalagens rebentasse uma tremenda rivalidade, dia a dia agravada por pequenas brigas e rezingas, em que as lavadeiras se destacavam sempre com questões de freguesia de roupa. No fim de pouco tempo, os 2 partidos estavam já perfeitamente determinados. Os habitantes do Cabeça de Gato tomaram por alcunha o título do seu cortiço e os de São Romão, tirando o nome do peixe que a Bertoleza mais vendia à porta da taverna, foram batizados por carapicus. Quem se desse com um carapicu não podia entreter a mais ligeira amizade com um Cabeça de Gato. Mudar-se alguém de uma estalagem para outra era renegar ideias e princípios e ficava apontado a dedo. Denunciar a um contrário o que se passava, fosse o que fosse, dentro do círculo oposto, era cometer traição tamanha que os companheiros a puniam a pau. Um vendedor de peixe, que caiu na asneira de falar a um Cabeça de Gato a respeito de uma briga entre a machona e sua filha, a das Dores, foi encontrado quase morto perto do cemitério de São João Batista. Alexandre, esse então, não cochilava com os adversários. Nas suas partes policiais figurava sempre o nome de um deles pelo menos, mas entre os próprios policiais havia adeptos de um e de outro partido. O urbano, que entrava na venda de João Romão, tinha escrúpulo de tomar qualquer coisa ao balcão da outra venda. Em meio do pátio do Cabeça de Gato
arvorara-se uma bandeira amarela. Os carapicus responderam logo, levantando um pavilhão vermelho. E as duas cores olhavam-se no ar como um desafio de guerra. A batalha era inevitável, questão de tempo. Firmo, assim que se instaurara a nova estalagem, abandonou o quarto da oficina e meteu-se lá de súcia com o Porfiro, apesar da oposição de Rita, que mais depressa o deixaria a ele do que aos seus velhos camaradas de cortiço. Daí nasceu certa ponta de discórdia entre os dois amantes. As suas entrevistas tornavam-se agora mais raras e mais difíceis. A baiana, por coisa alguma desta vida, poria os pés no cabeça de gato e o Firmo achava-se como nunca incompatibilizado com os carapicus. Para estar juntos, tinham encontros misteriosos num calogio de uma velha miserável da rua de São João Batista, que lhe cedia a cama mediante esmolas. O capoeira fazia questão de ficar no cabeça de gato, porque aí se sentia resguardado contra qualquer perseguição que o seu delito motivasse. De resto, Jerônimo não estava morto e, uma vez bem curado, podia vir sobre ele com gana. No cabeça de gato, o Firmo conquistara rápidas simpatias e constituíra-se chefe de malta. Era querido e venerado. Os companheiros tinham entusiasmo pela sua destreza e pela sua coragem. Sabiam-lhe de cor a legenda rica de façanhas e vitórias. O Porfiro secundava-o sem lhe disputar a primazia. E estes dois, só por si, impunham respeito aos carapicus, entre os quais, não obstante, havia muito boa gente para o que desse e viesse. Mas, ao cabo de 3 meses, João Romão, notando que os seus interesses nada sofriam com a existência da nova estalagem, e até pelo contrário lucravam com o progressivo movimento de povo que se ia fazendo no bairro, retornou à sua primitiva preocupação com o Miranda, única rivalidade que verdadeiramente o estimulava. Desde que o vizinho surtiu com o baronato, o vendeiro transformava-se por dentro e por fora a causar pasmo. Mandou fazer boas roupas e aos domingos refestelava-se de casaco branco e de meias, assentado defronte da venda a ler jornais. Depois deu para sair a passeio, vestido de casimira, calçado e de gravata. Deixou de tosquiar o cabelo à escovinha, pôs a barba abaixo, conservando apenas o bigode, que ele agora tratava com brilhantina todas as vezes que ia ao barbeiro. Já não era o mesmo lambuzão. E não parou aí. Fez-se sócio de um clube de dança e 2 noites por semana ia aprender a dançar. Começou a usar relógio e cadeia de ouro. Correu uma limpeza no seu quarto de dormir, mandou soalhá-lo, forrou-o e pintou-o. Comprou alguns móveis em segunda mão, arranjou um chuveiro ao lado do retrete, principiou a comer com guardanapo e a ter toalha e copos sobre a mesa. Entrou a tomar vinho, não o do ordinário que vendia aos trabalhadores, mas de um especial que guardava para seu gasto. Nos dias de folga, atirava-se para o passeio público depois do jantar ou ia ao Teatro São Pedro de Alcântara assistir aos espetáculos da tarde. Do Jornal do Comércio, que era o único que ele assinava havia já 3 anos e tanto, passou a receber mais 2 outros e a tomar fascículos de romances franceses traduzidos que o ambicioso lia de cabo a rabo, com uma paciência de santo, na doce convicção de que se instruía. Admitiu mais 3 caixeiros. Já se não prestava muito a servir pessoalmente a negralhada da vizinhança, agora até mal chegava ao balcão.
e em breve o seu tipo começou a ser visto com frequência na rua direita, na praça do comércio e nos bancos, o chapéu alto derreado para a nuca e o guarda-chuva debaixo do braço. Principiava a meter-se em altas especulações, aceitava ações de companhias de títulos ingleses e só emprestava dinheiro com garantias de boas hipotecas. O Miranda tratava-o já de outro modo, tirava-lhe o chapéu, parava risonho para lhe falar quando se encontravam na rua e às vezes trocava com ele 2 dedos de palestra à porta da venda. Acabou por oferecer-lhe a casa e convidá-lo para o dia de anos da mulher, que era daí a pouco tempo. João Romão agradeceu o obséquio, desfazendo-se em demonstrações de reconhecimento, mas não foi lá. Bertoleza, que continuava na cepa torta, sempre a mesma crioula suja, sempre atrapalhada de serviço, sem domingo nem dia santo. Essa, em nada absolutamente, participava das novas regalias do amigo. Pelo contrário, à medida que ele galgava posição social, a desgraçada fazia-se mais e mais escrava e rasteira. João Romão subia e ela ficava cá embaixo, abandonada como uma cavalgadura de que já não precisamos para continuar a viagem. Começou a cair em tristeza. O velho Botelho chegava-se também para o vendeiro, e ainda mais do que o próprio Miranda. O parasita não saía agora depois do almoço para a sua prosa na charutaria, nem voltava à tarde para o jantar, sem deter-se um instante à porta do vizinho, ou, pelo menos, sem lhe gritar lá para dentro: então, seu João, isso vai ou não vai? E tinha sempre uma frase amigável para lhe atirar cá de fora. Em geral, o taverneiro acudia a apertar-lhe a mão, de cara alegre, e propunha-lhe que bebesse alguma coisa. Sim, João Romão já convidava para beber alguma coisa, mas não era à toa que o fazia, que aquele mesmo não metia prego sem estopa. Tanto assim que uma vez, em que os dois saíram à tardinha para dar um giro até a praia, Botelho, depois de falar com o costumado entusiasmo do seu belo amigo barão e da virtuosíssima família deste, acrescentou com um olhar fito: aquela pequena é que lhe estava a calhar, seu João. Como? Que pequena? Ora, amor daqui, pensa que já não dei pelo namoro? Maga não. O vendeiro quis negar, mas o outro atalhou: é um bom partido, é excelente menina, tem um gênio de pomba, uma educação de princesa, até o francês sabe, toca piano como você tem ouvido, canta o seu bocado, aprendeu desenho, muito boa mão de agulha e... Abaixou a voz e segredou grosso no ouvido do interlocutor: ali tudo aquilo é sólido, prédios e ações do banco. Você tem certeza disso? Já viu? Já, palavra d'honra. Calaram-se um instante. Botelho continuou depois: o Miranda é bom homem, coitado. Tem lá as suas fumaças de grandeza, mas não o podemos criminar. São coisas pegadas da mulher. No entanto, acho-o com boas disposições a seu respeito. E se você souber levá-lo, apanha-lhe a filha. Ela talvez não queira. Qual o quê? Pois uma menina daquelas, criada a obedecer aos pais, sabe lá o que é não querer? Tenha você uma pessoa de intimidade com a família, que de dentro empurre o negócio e verá se consegue ou não. Eu, por exemplo. Ah, se você se metesse nisso, que dúvida! Dizem que o Miranda só faz o que você quer. Dizem com razão. E você está resolvido a...
A protegê-lo? Sim, de certo. Neste mundo estamos nós para servir uns aos outros. Apenas, como não sou rico. Ah, isso é dos livros. Arranje-me você o negócio e não se arrependerá. Conforme, conforme. Creio que não me supõe um velhaco. Por amor de Deus, sou incapaz de semelhante sacrilégio. Então, sim, sim, em todo caso falaremos depois, com mais vagar. Não é sangria desatada. E desde então, com efeito, sempre que os dois se pilhavam a sós, discutiam o seu plano de ataque à filha do Miranda. Botelho queria 20 contos de réis e com papel passado a prazo de casamento. O outro oferecia 10. Bom, então não temos nada feito, resumiu o velho. Trate você do negócio só por si, mas já lhe vou prevenindo de que não conte comigo absolutamente. Compreende? Quer dizer que me fará guerra. Valha-nos Deus, criatura, não faço guerra a ninguém. Guerra está você a fazer-me, que não me quer deixar comer uma migalha da bela fatia que lhe vou meter no papo. O Miranda hoje tem mais de 1000 contos de réis. Agora fique sabendo que a coisa não é assim também tão fácil como lhe parece, talvez. Paciência. O barão há de sonhar com um genro de certa ordem. Aí algum deputado, algum homem que faça figura na política aqui da terra. Não, melhor seria um príncipe. E mesmo a pequena tem um doutorzinho de boa família que lhe ronda muito a porta. E ela, ao que parece, não lhe faz má cara. Ah, nesse caso é deixá-los lá arranjar a vida. É melhor, é. Creio até que com ele será mais fácil qualquer transação. Então não falemos mais nisso? Está acabado? Pois não falemos. Mas no dia seguinte voltaram à questão. Homem, disse o vendeiro, para decidir, dou-lhe 15. 20. 20 não. Por menos não me serve. E eu 20 não dou. Nem ninguém o obriga, adeuzinho. Até mais ver. Quando se encontraram de novo, João Romão riu-se para o outro sem dizer palavra. O botelho, em resposta, fez um gesto de quem não quer intrometer-se com o que não é da sua conta. Você é o diabo! Facetou aquele, dando-lhe no ombro uma palmada amigável. Então não há meio de chegarmos a um acordo? 20. E caso esteja eu pelos 20, posso contar que, caso meu nobre amigo se decida pelos 20, receberá do barão um chamado para lá ir jantar ao primeiro domingo. Aceita o convite, vai e encontrará o terreno preparado. Pois seja lá como você quer, mais vale um gosto do que 4 vinténs. O botelho não faltou ao prometido. Dias depois do contrato selado e assinado, João Romão recebeu uma carta do vizinho, solicitando-lhe a fineza de ir jantar com ele mais a família. Ah, que revolução não se feriu no espírito do vendeiro! Passou dias a estudar aquela visita, ensaiou o que tinha que dizer, conversando sozinho defronte do espelho do seu lavatório. Afinal, no dia marcado, banhou-se em várias águas, areou os dentes até fazê-los bem limpos, perfumou-se todo dos pés à cabeça, escanhoou-se com esmero, aparou e buniu as unhas, vestiu-se de roupa nova em folha e às 4:30 da tarde apresentou-se, risonho e cheio de timidez, no espelhado e pretensioso salão de sua excelência. Aos primeiros passos que dera sobre o tapete, onde seus grandes pés, afeitos por
toda a vida a independência do chinelo e do tamanco, se destacavam como um par de tartarugas, sentiu logo o suor dos grandes apuros inundar-lhe o corpo e correr-lhe embagada pela fronte e pelo pescoço. Nem que se o desgraçado acabasse de vencer naquele instante uma légua de carreira ao sol, as suas mãos, vermelhas e redondas, gotejavam, e ele não sabia o que fazer delas, depois que o barão, muito solícito, lhe tomou o chapéu e o guarda-chuva. Arrependia-se já de ter lá ido. Fique a gosto, homem, bradou-lhe o dono da casa. Se tem calor, venha antes aqui para a janela. Não faça cerimônia. Ô, Leonor, traz o vermute. Ou o amigo prefere tomar um copinho de cerveja? João Romão aceitava tudo com sorrisos de acanhamento, sem ânimo de arriscar a palavra. A cerveja fê-lo suar ainda mais, e quando apareceram na sala dona Estela e a filha, pobre diabo chegava a causar dó de tão atrapalhado que se via. Por 2 vezes escorregou, e numa delas foi apoiar-se a uma cadeira que tinha rodízios. A cadeira afastou-se e ele quase vai ao chão. Zulmira riu-se, mas disfarçou logo a sua hilaridade, pondo-se a conversar com a mãe em voz baixa. Agora, refeita nos seus 17 anos, não parecia tão anêmica e deslavada. Vieram-lhe os seios e engrossara-lhe o quadril. Estava melhor assim. Dona Estela, coitada, é que se precipitava, a passos de granadeiro, para a velhice, a despeito da resistência com que se rendia. Tinha já 2 dentes postiços, pintava o cabelo, e dos cantos da boca 2 rugas serpenteavam-lhe pelo queixo abaixo, desfazendo-lhe a primitiva graça maliciosa dos lábios. Ainda assim, porém, conservava o pescoço branco, liso e grosso, e os seus braços não desmereciam dos antigos créditos. À mesa, a visita comeu tão pouco e tão pouco bebeu, que os donos da casa a censuraram jovialmente, fingindo aceitar o fato como prova segura de que o jantar não prestava. O obsequiado pedia por amor de Deus que não acreditassem em tal e jurava sob palavra de honra que se sentia satisfeito e que nunca outra comida lhe soubera tão bem. Botelho lá estava, ao lado de um velhote fazendeiro, que por essa ocasião hospedava-se com o Miranda. Henrique, aprovado no seu 1º ano de medicina, fora visitar a família em Minas. Isaura e Leonor serviam aos comensais, rindo ambas à socapa por verem ali o João da venda engravatado e com piegas de visita. Depois do jantar apareceu uma família conhecida trazendo um rancho de moças. Vieram também alguns rapazes. Formaram-se jogos de prendas e João Romão, pela primeira vez em sua vida, viu-se metido em tais funduras. Não se saiu mal, todavia. O chá das 10h30 correu sem novidade, e quando, enfim, o neófito se pilhou na rua, respirou com independência, remexendo o pescoço dentro do colarinho engomado e soprando com alívio. Uma alegria de vitória transbordava-lhe do coração e fazia-o feliz nesse momento. Bebeu o ar fresco da noite com uma volúpia nova para ele e, muito satisfeito consigo mesmo, entrou em casa e recolheu-se, rejubilando com a idéia de que ia descalçar aquelas botas, desfazer-se de toda aquela roupa e atirar-se à cama, para pensar mais à vontade no seu futuro, cujos horizontes se rasgavam agora iluminados de esperança. Mas a bolha do seu desvanecimento engelhou logo a vista de Bertoleza que,
Estendida na cama, roncava de papo para o ar, com a boca aberta, a camisa soerguida sobre o ventre, deixando ver o negrume das pernas gordas e lustrosas. E tinha de estirar-se ali, ao lado daquela preta fedorenta à cozinha e bodum de peixe, pois, tão cheiroso e radiante como se sentia, havia de pôr a cabeça naquele mesmo travesseiro sujo em que se enterrava a hedionda carapinha da crioula? Ai, ai! Gemeu o vendeiro, resignando-se. E despiu-se. Uma vez deitado, sem ânimo de afastar-se da beira da cama, para não se encostar com a amiga, surgiu-lhe nítida ao espírito a compreensão do estorvo que o diabo daquela negra seria para o seu casamento. E ele, que até aí não pensara nisso, ora o demo! Não pôde dormir, pôs-se a malucar. Ainda bem que não tinham filhos, abençoadas drogas que a bruxa dera à Bertoleza nas 2 vezes em que esta se sentiu grávida. Mas, afinal, de que modo se veria livre daquele trambolho? E não se ter lembrado disso há mais tempo parecia incrível. João Romão, com efeito, tão ligado vivera com a crioula e tanto se habituara a vê-la ao seu lado, que nos seus devaneios de ambição pensou em tudo, menos nela. E agora? E malucou no caso até às 2 da madrugada, sem achar furo. Só no dia seguinte, ao contemplá-la de cócoras à porta da venda, abrindo e destripando peixe, foi que, Por associação de ideias, lhe acudiu esta hipótese. E se ela morresse? Fim do capítulo 13. capítulo 14. Iam-se assim os dias, e assim mais de 3 meses se passaram depois da noite da navalhada. Firmo continuava a encontrar-se com a baiana na rua de São João Batista, mas a mulata já não era a mesma para ele. Apresentava-se fria, distraída, às vezes impertinente, puxando questão por dar cá aquela palha. Temos Mouro na costa, rosnava o Capadócio com ciúmes. Ora, queira Deus que eu me engane. Nas entrevistas apresentava-se ela agora sempre um pouco depois da hora marcada, e a sua primeira frase era para dizer que tinha pressa e não podia demorar-se. Estou muito apertada de serviço, acrescentava a réplica do amante. Uma roupa de uma família que embarca amanhã para o norte. Tem de ficar pronta esta noite. Já ontem fiz serão. Agora estás sempre apertada de serviço, resmungava o Firmo. É que preciso puxar por ele, filho. Ponha-me eu a dormir e quero ver do que, como e com que pago a casa. Não há de ser com que levo daqui. Ora essa, tens coragem de dizer que não te dou nada? E quem foi que te deu esse vestido que tens no corpo? Não disse que nunca me desse nada, mas com o que você me dá não pago a casa e não ponho a panela no fogo. Também não lhe estou pedindo coisa alguma. Oh! Azedavam-se desse modo as suas entrevistas, esfriando as poucas horas que os dois tinham para o amor. Um domingo, Firmo esperou bastante tempo e Rita não apareceu. O quarto era acanhado e sombrio, sem janelas, com um cheiro mau de báfio e umidade. Ele havia levado um embrulho de peixe frito, pão e vinho para almoçarem juntos. Deu meio-dia e Firmo esperou ainda, passeando na estreiteza da miserável alcova, como uma onça enjaulada, rosnando pragas obscenas, o sobrolho entumecido, os dentes cerrados. Se aquela safada lhe aparecesse naquele momento,
ele seria capaz de torcê-la nas mãos. À vista do embrulho da comida, estourou-lhe a raiva. Deu um pontapé numa bacia de louça que havia no chão, perto da cama, e soltou um murro na cabeça. Diabo! Depois assentou-se no leito, esperou ainda algum tempo, fungando forte, sacudindo as pernas cruzadas, e afinal saiu, atirando para dentro do quarto uma palavra porca. Pela rua, durante o caminho, jurava que aquela Caro pagaria a mulata. Um sôfrego desejo de castigá-la no mesmo instante o atraía ao cortiço de São Romão, mas não se sentiu com ânimo de lá ir e contentou-se em rondar a estalagem. Não conseguiu vê-la. Resolveu esperar até a noite para lhe mandar um recado. E vagou aborrecido pelo bairro, arrastando o seu desgosto por aquele domingo sem pagode. Às 2 horas da tarde entrou no botequim do Garnizé, uma espelunca perto da praia, onde ele costumava beber de súcia com o Porfiro. O amigo não estava lá. Firmo atirou-se numa cadeira, pediu um martelo de Parati e acendeu um charuto a pensar. Um mulatinho, morador no Cabeça de Gato, veio assentar-se na mesma mesa e, sem rodeios, deu-lhe a notícia de que, na véspera, o Jerônimo tivera baixa no hospital. Firmo acordou com um sobressalto. O Jerônimo? Apresentou-se hoje pela manhã na estalagem. Como soubeste? Disse-me o pataca. Ora, aí está o que é! Exclamou o capoeira, soltando um murro da mesa. Que é o quê? Interrogou o outro. Nada, é cá comigo. Toma alguma coisa. Veio novo copo e Firmo resmungou no fim de uma pausa. Não há dúvida. Por isso é que a perua ultimamente me anda de vento mudado. E um ciúme doido, um desespero feroz, rebentou-lhe por dentro e cresceu logo como a sede de um ferido. Oh, precisava vingar-se dela e dele. O amaldiçoado resistiu à primeira, mas não lhe escaparia da segunda. Veja mais um martelo de Parati! Gritou para o portuguesinho da espelunca e acrescentou, batendo com toda a força, o seu Petrópolis no chão. E não passa de hoje mesmo. Com o chapéu à ré, a gaforina mais assanhada que de costume, os olhos vermelhos, a boca espumando pelos cantos, todo ele respirava uma febre de vingança e de ódio. Olha, disse ao companheiro de mesa, disto nem pio lá com os carapicus. Se abrires o bico, dou-te cabo da pele. Já me conheces. Tenho nada que falar. Pra quê? Bom. E ficaram ainda a beber. Jerônimo, com efeito, tivera alta e tornara aquele domingo ao cortiço pela primeira vez depois da doença. Vinha magro, pálido, desfigurado, apoiando-se a um pedaço de bambu. Crescera-lhe a barba e o cabelo, que ele não queria cortar sem ter cumprido certo juramento feito aos seus brios. A mulher fora buscá-lo ao hospital e caminhava ao seu lado, igualmente abatida com a moléstia do marido e com as causas que a determinaram. Os companheiros receberam-no compungidos, tomados de uma tristeza respeitosa. Um silêncio fez-se em torno do convalescente. Ninguém falava senão a meia voz. A Rita baiana tinha os olhos arrasados d'água. Piedade levou o seu homem para o quarto. Queres tomar um caldinho? Perguntou-lhe. Creio ainda que não estás de todo pronto. Estou, contrapôs ele. Diz o doutor que preciso é de andar, para ir chamando força para as pernas. Também estive tanto tempo preso à cama. Só de uma semana para cá é que encostei os pés no chão.
Deu alguns passos na sua pequena sala e disse depois, tornando junto da mulher: o que me saberia bem agora era uma xicrinha de café, mas queria o bom como o faz a Rita. Olha, pede-lhe que o arranje. Piedade soltou um suspiro e saiu vagarosamente para ir pedir o obséquio à mulata. Aquela preferência pelo café da outra doía-lhe duro que nem uma infidelidade. Lá o meu homem quer do seu café e torce o nariz ao de casa. Manda pedir-lhe que lhe faça uma xícara. Pode ser? Perguntou a portuguesa baiana. Não custa nada? Respondeu esta. Com poucas está lá. Mas não foi preciso que o levasse, porque daí a um instante Jerônimo, com o seu ar tranquilo e passivo de quem ainda se não refez de todo depois de uma longa moléstia, surgiu-lhe à porta. Não vale a pena estorvar-se em lá ir. Se me dá licença, bebo cafezinho aqui mesmo. Entra, seu Jeromo. Aqui ele sabe melhor. Você pega já com partes. Olha, sua mulher anda de pé atrás comigo e eu não quero histórias. Jerônimo sacudiu os ombros com desdém. Coitada, resmungou depois. Muito boa criatura, mas... Cala a boca, diabo. Toma o café e deixa de maldizência. É mesmo vício de Portugal, comendo e dizendo mal. O português sorveu com delícia um gole de café. Não digo mal, mas confesso que não encontro nela umas tantas coisas que desejava. E chupou os bigodes. Vocês são tudo a mesma súcia. Bem tolo é quem vai atrás de lábia de homem. Eu cá não quero mais saber disso. Ao outro despachei já. O cavouqueiro teve um tremor de todo o corpo. Outro quem? O Firmo? Rita arrependeu-se do que dissera e gaguejou. É um coisa ruim. Não quero saber mais dele. Um traste. Ele ainda vem cá? Perguntou o cavouqueiro. Aqui? Qual? Essa não cai. E se vier, não lhe abro a porta. Ah, quando embirro com uma pessoa, é que embirro mesmo. Isso é verdade, Rita? Quê? Que não quero mais saber dele? Esta que aqui está nunca mais fará vida com semelhante cábula. Juro por esta luz. Ele fez alguma coisa? Não sei, não quero. Acabou-se. É que então você tem outro agora? Que esperança! Não tenho nem quero mais ter homem. Por que, Rita? Ora, não paga a pena. E se você encontrasse um que a quisesse deveras, para sempre? Não é com essas. Pois sei de um que a quer como Deus aos seus. Pois diga-lhe que outro ofício. Ela se chegou para recolher a xícara e ele apalpou-lhe a cintura. Olha, escuta! Rita fugiu com uma rabanada e disse rápido, muito a sério. Deixa disso. Pode tua mulher ver? Vem cá. Logo. Quando? Logo mais. Onde? Não sei. Preciso muito lhe falar. Pois sim, mas aqui fica feio. Onde nos encontramos, então? Sei cá. E, vendo que Piedade entrava, ela disfarçou, dizendo sem transição. Os banhos frios é que são bons para isso, põem duro o corpo. A outra, embesourada, atravessou em silêncio a pequena sala, foi ter com o marido e comunicou-lhe que o Zé Carlos queria falar-lhe junto com o pataca. Ah, fez Jerônimo. Já sei o que é.
Até logo, nhá Rita. Obrigado. Quando quiser qualquer coisa de nós, lá estamos. Ao sair no pátio, aqueles dois vieram ao seu encontro. O cavouqueiro levou-os para casa, onde a mulher havia posto já a mesa do almoço e, com um sinal, preveniu-os de que não falassem por enquanto sobre o assunto que os trouxera ali. Jerônimo comeu às pressas e convidou as visitas a darem um giro lá fora. Na rua, perguntou-lhes em tom misterioso: onde poderemos falar à vontade? O pataca lembrou a venda do Manuel Pepé, defronte do cemitério. Bem achado, confirmou Zé Carlos. Há lá bons fundos para se conversar. E os três puseram-se a caminho, sem trocar mais palavra até a esquina. Então está de pé o que dissemos? Indagou afinal aquele último. De pedra e cal, respondeu o cavouqueiro. E o que é que se faz? Ainda não sei. Preciso, antes de tudo, saber onde o cabra é encontrado à noite. No Garnizé, afirmou o pataca. Garnizé? Aquele botequim ali ao entrar na rua da Passagem, onde está um galo à tabuleta. Ah, defronte da farmácia nova. Justo. Ele vai lá agora todas as noites e lá esteve ontem, que o vi, por sinal que num gole. Muito bêbado, hein? Como um gambá. Aquilo foi alguma que a Rita Baiana lhe pregou de fresco. Tinham chegado à venda, entraram pelos fundos e assentaram-se sobre caixas de sabão vazias, em volta de uma mesa de pinho. Pediram parati com açúcar. Onde é que eles se encontravam? Informou-se Jerônimo, afetando que fazia esta pergunta sem interesse especial. Lá mesmo no São Romão? Quem? A Rita, mais ele? Ora, o quê? Pois se ele agora é todo cabeça de gato. Ela ia lá? Duvido. Então logo aquela é carapicu até o sabugo das unhas. Nem sei como ainda não romperam, interveio Zé Carlos, que continuou a falar a respeito da mulata, enquanto Jerônimo o escutava abstrato, sem tirar os olhos de um ponto. O pataca, como se acompanhasse o pensamento do cavouqueiro, disse-lhe emborcando o resto do corpo. Talvez o melhor fosse liquidar a coisa hoje mesmo. Ainda estou muito fraco, observou o lastimoso convalescente. Mas o teu pau está forte e, além disso, cá estamos nós dois. Tu podes até ficar em casa se quiseres. Isso é que não, atalhou aquele. Não dou o meu quinhão pelos dentes da boca. Eu cá também vou, que o melhor seria pespegar-lhe hoje mesmo a sova, declarou o outro. Pão de um dia para outro fica duro. E eu estou-lhe com uma gana, acrescentou o pataca. Pois seja hoje mesmo, resolveu Jerônimo, e o dinheiro lá está em casa, 40 para cada um. Em seguida, a mela corre logo o cobre. E, ao depois, vai a gente tomar uma farfadela de vinho fino. A que horas nos juntamos? Perguntou Zé Carlos. Logo ao cair da noite, aqui mesmo. Está dito? E será feito, se Deus quiser. O pataca acendeu o cachimbo e os três puseram-se a cavaquear animadamente sobre o efeito que aquela sova havia de produzir. A cara que o cabra faria entre 3 bons cacetes. Então é que queriam ver até onde ia a impostura da navalha. Diabo de uns colhordas que, por um, vai tu, irei eu, arrancava logo pelo ferro. 2 trabalhadores em camisa de meia entraram na tasca e o grupo calou-se. Jerônimo fogueou um cigarro no cachimbo do pataca e despediu-se, relembrando aos companheiros a hora da entrevista e atirando sobre a mesa um níquel de 200 réis. Foi direito para o cortiço. Fazes mal em andar por aí com este sol,
repreendeu Piedade ao vê-lo entrar. Pois se o doutor me disse que andasse quanto pudesse. Mas recolheu-se à casa, estirou-se na cama e ferrou logo no sono. A mulher que o acompanhara até lá, assim que o viu dormindo, enxotou as moscas de junto dele, cobriu-lhe a cara com uma cambraia que servia para os tabuleiros de roupa engomada e saiu na ponta dos pés, deixando a porta encostada. Jantaram daí a 2 horas. Jerônimo comeu com apetite, bebeu uma garrafa de vinho e à tarde passaram-na os dois de palestra, assentados à frente de casa, formando grupo com a Rita e a gente da machona. Em torno deles a liberdade feliz do domingo punha alegrias naquela tarde. Mulheres amamentavam o filhinho ali mesmo, ao ar livre, mostrando a uberdade das tetas cheias. Havia muito riso, muito parolar de papagaios, pequenos travessavam tão depressa rindo como chorando. Os italianos faziam a ruidosa digestão dos seus jantares de festa. Ouviam-se cantigas e pragas entre gargalhadas. A Augusta, que estava grávida de 7 meses, passeava solenemente o seu bandulho, levando um outro filho ao colo. O Albino, instalado defronte de uma mesinha em frente à sua porta, fazia, à força de paciência, um quadro composto de figurinhas de caixa de fósforos, recortadas à tesoura e grudadas em papelão com goma arábica. E lá em cima, numa das janelas do Miranda, João Romão, vestido de casimira clara, uma gravata à moda, já familiarizado com a roupa e com a gente fina, conversava com Zulmira, que, ao lado dele, sorrindo de olhos baixos, atirava migalhas de pão para as galinhas do cortiço. Ao passo que o vendeiro lançava para baixo olhares de desprezo sobre aquela gentalha sensual que o enriquecera e que continuava a morejar estupidamente, de sol a sol, sem outro ideal senão comer, dormir e procriar. Ao cair da noite, Jerônimo foi, como ficara combinado, à venda do Pepé. Os outros 2 já lá estavam. E, infelizmente, havia mais alguém na tasca. Tomaram juntos, pelo mesmo copo, um martelo de Parati e conversaram em voz surda, numa conspiração sombria em que as suas barbas roçavam umas com as outras. Os paus onde estão? Perguntou o cavouqueiro. Ali, junto às pipas, segredou o pataca, apontando com disfarce para uma esteira velha enrolada. Preparei-os ainda há pouco. Não os quis muito grandes, deste tamanho. E abriu a mão contra a terra no lugar do peito. Estiveram de molho até agora, acrescentou, piscando o olho. Bom, aprovou Jerônimo, esgotando o copo com o último gole. Agora onde vamos nós? Parece-me ainda cedo para o garnisé. Ainda, confirmou o Pataca. Deixemo-nos ficar por aqui mais um pouco e ao depois então seguiremos. Eu entro no botequim e vocês me esperam fora no lugar que marcamos. Se o cabra não estiver lá, volto logo a dizer-lhes e, caso esteja, fico. Chego-me para ele, procuro entrar em conversa, puxo discussão e, afinal, desafio para a rua. Ele cai na esparrela e então vocês 2 surgem e metem-se na dança como quem não quer a coisa. Que acham? Perfeito! Aplaudiu Jerônimo e gritou para dentro. Olha, mais um martelo de Parati! Em seguida, enterrou a mão no bolso da calça e sacou um rolo grosso de notas. Podem enxugar à vontade, disse. Aqui ainda há muito com quê. E, ordenando as notas, separou 80.000 réis em cédulas de 20. Isso é o do ajuste. Este é sagrado, acrescentou, guardando-as na algibeira do lado esquerdo. Depois separou ainda 20.000 réis
que atirou sobre a mesa. Este aí é para festejarmos a nossa vitória. E fazendo do resto do seu dinheiro um bolo que ele, um pouco ébrio, apertava nos dedos, agora claros e quase descalejados, socou na algibeira do lado direito, explicando entre dentes que ali ficava ainda bastante para o que desse e viesse, no caso de algum contratempo. Bravo! Exclamou Zé Carlos. Isto é que se chama fazer as coisas à fidalga. Haja contar comigo para a vida e para a morte. O pataca entendia que podiam tomar agora um pouco de cerveja. Cá por mim não quero, mas bebam-na vocês, acudiu Jerônimo. Preferia um trago de vinho branco, contraveio o terceiro. Tudo o que quiserem, franqueou aquele. Eu tomo também um pouco de vinho. Não, que o que estamos a beber não é dinheiro de navalhistas. Foi ganho ao sol e à chuva com o suor do meu rosto. É entornar para baixo sem caretas, que este não pesa na consciência de ninguém. Então, a sua! Brindou Zé Carlos logo que veio o novo reforço. Para que não torne você a dar que fazer a má casta de boticários. A sua, mestre Jerônimo! Concorreu o outro. Jerônimo agradeceu e disse, depois de mandar encher os copos: aos amigos e patrícios com quem me achei para o meu desforço. E bebeu. Ah, da sora piedade de Jesus! Reclamou o pataca. Obrigado, respondeu o cavouqueiro, erguendo-se. Bem, não nos deixemos agora ficar aqui toda a noite. Mãos à obra, são quase 8 horas. Os outros dois esvaziaram de um trago o que ainda havia no fundo dos copos e levantaram-se também. É muito cedo ainda, obtemperou Zé Carlos, cuspindo de esguela e limpando o bigode nas costas da mão. Mas talvez tenhamos alguma demora pelo caminho, advertiu o companheiro, indo buscar junto às pipas o embrulho dos cacetes. Em todo caso, vamos seguindo, resolveu Jerônimo, impaciente, nem se temesse que a noite lhe fugisse de súbito. Pagou a despesa e os três saíram, não cambaleando, mas como que empurrados por um vento forte, que os fazia de vez em quando dar para a frente alguns passos mais rápidos. Seguiram pela rua de Sorocaba e tomaram depois a direção da praia, conversando em voz baixa, muito excitados. Só pararam perto do Garnizé. Vais tu então, não é? Perguntou o cavouqueiro ao pataca. Este respondeu, entregando-lhe o embrulho dos paus e afastando-se de mãos nas algibeiras, a olhar para os pés, fingindo-se mais bêbado do que realmente estava. Fim do capítulo 14. Capítulo 15. O Garnizé tinha bastante gente essa noite. Em volta de umas 12 mesinhas toscas de pau, com uma coberta de folha de Flandres pintada de branco fingindo mármore, viam-se grupos de 3 e 4 homens, quase todos em mangas de camisa, fumando e bebendo no meio de grande algazarra. Fazia-se largo consumo de cerveja nacional, vinho virgem, parati e laranjinha. No chão coberto de areia havia cascas de queijo de Minas, restos de iscas de fígado, espinhas de peixe, dando ideia de que ali não só se enxugava, como também se comia. Com efeito, mais para dentro, num engordurado bufete, junto ao balcão e entre as prateleiras de garrafas cheias e arrolhadas, estava um travessão de assado com batatas, um osso de presunto e vários pratos de sardinhas fritas. 2 candeeiros de querosene fumeavam, encarvoando o teto, e de uma porta ao fundo, que escondia o interior da casa com uma cortina de chita vermelha, vinha de vez em quando uma bafarada de vozes roucas, que parecia morrer em caminho,
vencida por aquela densa atmosfera cor de opala. O pataca estacou à entrada, afetando grande bebedeira e procurando com disfarce em todos os grupos ver se descobria o Firmo. Não o conseguiu, mas alguém em certa mesa lhe chamara a atenção, porque ele se dirigiu para lá. Era uma mulatinha magra, mal vestida, acompanhada por uma velha quase cega e mais um homem, inteiramente calvo, que sofria de asma e, de quando em quando, abalava a mesa com um frouxo de tosse, fazendo dançar os copos. O pataca bateu no ombro da rapariga. — Como vais tu, Florinda? Ela olhou para ele, rindo. Disse que ia bem e perguntou-lhe como passava. — Rola-se, filha! Tu que fim levaste? Há um par de 15 dias que te não vejo. — É mesmo. Desde que estou com o seu Bento não tenho saído quase. — Ah! Disse o pataca. — Estás amigada? Bom. Sempre estive. E ela, então, muito expansiva com a sua folga daquele domingo e com o seu bocado de cerveja, contou que, no dia em que fugiu da estalagem, ficou na rua e dormiu numas obras de uma casa em construção na travessa da passagem e que, no seguinte, oferecendo-se de porta em porta para alugar-se de criada ou de ama seca, encontrou um velho solteiro e agimbado que a tomou ao seu serviço e meteu-se com ela. — Bom, muito bom! Anuiu o pataca. Mas o diabo do velho era um safado, dava-lhe muita coisa, dinheiro até, trazia-a sempre limpa e de barriga cheia. Sim, senhor, mas queria que ela se prestasse a tudo. Brigaram. E como o vendeiro da esquina estava sempre a chamá-la para casa, um belo dia arribou, levando o que apanhara ao velho. — Estás então agora com o da venda? Não, o tratante, a pretexto de que desconfiava dela com o Bento marceneiro, pô-la na rua, chamando a si o que a pobre de Cristo trouxera da casa do outro e deixando-a só com a roupa do corpo, e ainda por cima doente por causa de um aborto que tivera logo que se metera com semelhante peste. O Bento tomara então a sua conta e ela, graças a Deus, por enquanto não tinha razões de queixa. O pataca olhou em torno de si com ar de quem procura alguém e Florinda, supondo que se tratava do seu homem, acrescentou: — Não está cá, está lá dentro. Ele, quando joga, não gosta que eu fique perto. Disse que encabula. — E tua mãe? Coitada, foi pro hospício. E passou logo a falar a respeito da velha marciana. O pataca, porém, já lhe não prestava atenção, porque nesse momento acabava de abrir-se a cortina vermelha e Firmo surgia muito ébrio a dar bordos, contando sem conseguir uma maçagada de dinheiro em notas pequenas, que ele, afinal, entrouxou num bolo e recolheu na algibeira das calças. — Ô, Porfiro, não vens? Gritou lá para dentro, arrastando a voz. E, depois de esperar inutilmente pela resposta, fez alguns passos na sala. O pataca deu a Florinda um até logo rápido e, fingindo-se de novo muito bêbado, encaminhou-se na direção em que vinha o mulato. Esbarraram-se. — Oh! Exclamou o pataca. — Desculpe! Firmo levantou a cabeça e encarou-o com arrogância, mas desfranziu o rosto logo que o reconheceu. — Ah, és tu, seu galego! Como vai isso? A ladroeira corre? — Ladroeira tinha a avó na cuia. Anda tomar alguma coisa. Queres? — Que há de ser? — Cerveja, vai? — Vá lá. Chegaram-se para o balcão. — Uma guarda velha, ó pequeno! Gritou o pataca. Firmo puxou logo dinheiro para pagar. — Deixa! Disse o outro. A lembrança foi minha. Mas, como Firmo insistisse,
consentiu-lhe que fizesse a despesa. E os níqueis do troco rolaram no chão, fugindo por entre os dedos do mulato, que os tinha duros na tensão muscular da sua embriaguez. Que horas são? Perguntou Pataca, olhando quase de olhos fechados o relógio da parede. 8:30. Vamos a outra garrafa, mas agora pago eu. Beberam de novo e o coadjutor de Jerônimo observou depois. Você hoje ferrou-a deveras. Está que te não podes lamber. Desgostos, resmungou o capoeira, sem conseguir lançar da boca a saliva que se lhe grudava à língua. Limpa o queixo que estás cuspido. Desgostos de quê? Negócio de mulher, aposto. A Rita não me apareceu hoje, sabes? Não foi. E eu bem calculo por quê. Por quê? Porque a peste do Jerônimo voltou hoje à estalagem. Ah, não sabia. A Rita está então com ele? Não está, nem nunca há de estar, que eu daqui mesmo vou à procura daquele galego ordinário e ferro-lhe a sardinha no pandulho. Vieste armado? Firmo sacou da camisa uma navalha. Esconde! Não deves mostrar isso aqui. Aquela gente ali da outra mesa já não nos tira os olhos de cima. Estou meninando para eles. E que não olhem muito, que lhes dou uma de amostra. Entrou um urbano, passa-me a navalha. O Capadócio fitou o companheiro, estranhando o pedido. É que, explicou ele, se te prenderem, não te encontram ferro. Prender a quem? A mim? Ora, vai te catar. E ela é boa? Deixa ver. Isto não é coisa que se deixe ver. Bem sabes que não me entendo com armas de barbeiro. Não sei. Esta é que não me sai das unhas, nem para meu pai que a pedisse. É porque não tens confiança em mim. Confio nos meus dentes, e esses mesmos me mordem a língua. Sabes quem vi ainda há pouco? Não és capaz de adivinhar. Quem? A Rita. Onde? Ali na Praia da Saudade. Com quem? Com um tipo que não conheço. Firmo levantou-se de improviso e cambaleou para o lado da saída. Espera! Rosnou o outro, detendo. Se queres, vou contigo, mas é preciso ir com jeito, porque se ela nos bispa, foge. O mulato não fez caso desta observação e saiu a esbarrar-se por todas as mesas. Pataca alcançou-o já na rua e passou-lhe o braço na cintura amigavelmente. Vamos devagar, disse, senão o pássaro se arisca. A praia estava deserta, caía um chuvisco, ventos frios sopravam do mar. O céu era um fundo negro, de uma só tinta. Do lado oposto da baía, os lampiões pareciam surgir d'água, como algas de fogo, mergulhando bem fundo as suas trêmulas raízes luminosas. Onde está ela? Perguntou o Firmo, sem se aguentar nas pernas. Ali, mais adiante, perto da pedreira. Caminha que hás de ver. E continuaram a andar para as bandas do hospício, mas dois vultos surgiram da treva. O Pataca reconheceu-os e abraçou-se de improviso ao mulato. Segurem-lhe as pernas! Gritou para os outros. Os dois vultos, pondo o cacete entre os dentes, apoderaram-se de Firmo, que bracejava seguro pelo tronco. Deixara-se agarrar. Estava perdido. Quando o Pataca o viu preso pelos sovacos e pela dobra dos joelhos, sacou-lhe fora a navalha. Pronto, está desarmado. E tomou também o seu pau. Soltaram-no então. O capoeira mal tocou com os pés em terra,
desferiu um golpe com a cabeça, ao mesmo tempo que a primeira cacetada lhe abria a nuca. Deu um grito e voltou-se cambaleando. Uma nova paulada cantou-lhe nos ombros e outra em seguida nos rins, e outra nas coxas, outra mais violenta, quebrou-lhe a clavícula, enquanto outra logo lhe rachara a testa, e outra lhe apanhava a espinha, e outras, cada vez mais rápidas, batiam de novo nos pontos já espancados, até que se converteram numa carga contínua de porretadas, a que o infeliz não resistiu, rolando no chão, a gotejar sangue de todo o corpo. A chuva engrossava. Ele agora, assim, debaixo daquele bate-bate sem tréguas, parecia muito menor, minguava como se estivesse ao fogo. Lembrava um rato morrendo a pau. Um ligeiro tremor convulsivo era apenas o que ainda lhe denunciava um resto de vida. Os outros três não diziam palavra, arfavam a bater sempre, tomados de uma irresistível vertigem de pisar bem a cacete aquela trouxa de carne mole e ensangüentada, que grunhia frouxamente a seus pés. Afinal, quando de todo já não tinham forças para bater ainda, arrastaram a trouxa até a ribanceira da praia e lançaram-na ao mar. Depois, arquejantes, deitaram a fugir, à toa, para os lados da cidade. Chovia agora muito forte. Só pararam no catete, ao pé de um quiosque. Estavam encharcados. Pediram parati e beberam como quem bebe água. Passava já de 11 horas. Desceram pela Praia da Lapa. Ao chegarem debaixo de um lampião, Jerônimo parou, suando apesar do aguaceiro que caía. Aqui têm vocês, disse, tirando do bolso as 4 notas de 20.000 réis. 2 para cada um, e agora vamos tomar qualquer coisa quente em lugar seco. Ali há um botequim, indicou o pataca, apontando a Rua da Glória. Subiram por uma das escadinhas que ligam essa rua à praia e daí a pouco instalavam-se em volta de uma mesa de ferro. Pediram de comer e de beber e puseram-se a conversar em voz soturna, muito cansados. À 1 hora da madrugada, o dono do café pô-los fora. Felizmente chovia menos. Os 3 tomaram de novo a direção de Botafogo. Em caminho, Jerônimo perguntou ao pataca se ainda tinha consigo a navalha do firmo e pediu-lhe, ao que o companheiro cedeu sem objeção. É para conservar uma lembrança daquele bisbórria, explicou o cavouqueiro, guardando a arma. Separaram-se defronte da estalagem. Jerônimo entrou sem ruído, foi até a casa, espiou pelo buraco da fechadura. Havia luz no quarto de dormir. Compreendeu que a mulher estava à sua espera, acordada talvez. Pensou sentir, vindo lá de dentro, o bodum azedo que ela punha de si. Fez uma careta de nojo e encaminhou-se resolutamente para a casa da mulata, em cuja porta bateu devagarinho. Rita, essa noite, recolhera-se aflita e assustada. Deixara de ir ter com o amante e mais tarde admirava-se como fizera semelhante imprudência. Como tivera coragem de pôr em prática, justamente no momento mais perigoso, uma coisa que ela, até aí, não se sentira com ânimo de praticar. No íntimo respeitava o capoeira. Tinha-lhe medo. Amara-o a princípio por afinidade de temperamento, pela irresistível conexão do instinto luxurioso e canalha que predominava em ambos. Depois continuou a estar com ele por hábito, por uma espécie de vício que amaldiçoamos sem poder largá-lo. Mas desde que Jerônimo propendeu para ela, fascinando-a com a sua tranqüila seriedade de animal bom e forte, o sangue da mestiça reclamou os seus direitos de apuração
e Rita preferiu no europeu o macho de raça superior. O cavouqueiro, pelo seu lado, cedendo às imposições mesológicas, enfarava a esposa, sua congênere, e queria a mulata, porque a mulata era o prazer, era a volúpia, era o fruto dourado e acre desses sertões americanos, onde a alma de Jerônimo aprendeu lascívias de macaco e onde seu corpo porejou o cheiro sensual dos bodes. Amavam-se brutalmente e ambos sabiam disso. Esse amor irracional e empírico carregara-se muito mais, de parte a parte, com o trágico incidente da luta, em que o português fora vítima. Jerônimo aureolou-se aos olhos dela com uma simpatia de mártir sacrificado à mulher que ama. Cresceu com aquela navalhada, iluminou-se com o seu próprio sangue derramado, e depois a ausência no hospital veio completar a cristalização do seu prestígio, como se o cavouqueiro houvera baixado a uma sepultura, arrastando atrás de si a saudade dos que o choravam. Entretanto, o mesmo fenômeno se operava no espírito de Jerônimo com relação a Rita. Arriscar espontaneamente a vida por alguém é aceitar um compromisso de ternura em que empenhamos alma e coração. A mulher por quem fazemos tamanho sacrifício, seja ela quem for, assume de um só vôo em nossa fantasia as proporções de um ideal. O desterrado, à primeira troca de olhares com a baiana, amou-a logo, porque sentiu nela o resumo de todos os quentes mistérios que o enlearam voluptuosamente nessas terras da luxúria. Amou-a muito mais quando teve ocasião de jogar a existência por esse amor. E amou-a loucamente durante a triste e dolorosa solidão da enfermaria, em que os seus gemidos e suspiros eram todos para ela. A mulata bem que o compreendeu, mas não teve ânimo de confessar-lhe que também morria de amores por ele. Receou prejudicá-lo. Agora, com aquela loucura de faltar à entrevista justamente no dia em que Jerônimo voltava à estalagem, a situação parecia-lhe muito melindrosa. Firmo, desesperado com a ausência dela, embebedava-se naturalmente e vinha ao cortiço provocar o cavouqueiro. A briga arrebentaria de novo, fatal para um dos dois, se é que não seria para ambos. Do que ela sentira pelo navalhista persistia agora apenas o medo, não como ele era dantes, indeterminado e frouxo, mas, ao contrário, sobressaltado, nervoso, cheio de apreensões que a punham aflita. Firmo já lhe não aparecia no espírito como um amante ciumento e perigoso, mas como um simples facínora armado de uma velha navalha desleal e homicida. O seu medo transformava-se em uma mistura de asco e terror, e, sem achar sossego na cama, deixava-se atordoar pelos seus pressentimentos quando ouviu bater na porta. É ele! Disse com o coração a saltar. E via já defronte de si o Firmo, bêbado, a reclamar o Jerônimo aos berros, para esfaqueá-lo ali mesmo. Não respondeu ao primeiro chamado. Ficou escutando. Depois de uma pausa, bateram de novo. Ela estranhou o modo pelo qual batiam. Não era natural que o facínora procedesse com tanta prudência. Ergueu-se, foi à janela, abriu uma das folhas e espreitou pelas rótulas. Quem está aí? Perguntou a meia voz. Sou eu, disse Jerônimo chegando-se. Reconheceu-o logo e correu a abrir. Como? É você, Jerônimo? Cht! Fez ele, pondo o dedo na boca. Fala baixo. Rita começou a tremer no olhar do português, nas suas mãos encardidas de sangue, no seu todo de homem ébrio,
encharcado e sujo, havia uma terrível expressão de crime. Donde vens tu? segredou ela. De cuidar da nossa vida? Aí tens a navalha com que fui ferido. E atirou-lhe sobre a mesa a navalha de Firmo, que a mulata conhecia como as palmas da mão. E ele? Está morto. Quem o matou? Eu. Calaram-se ambos. Agora, acrescentou o cavouqueiro, no fim de um silêncio arquejado por ambos. Estou disposto a tudo para ficar contigo. Sairemos os dois daqui, para onde melhor for. Que dizes tu? E tua mulher? Deixo-lhe as minhas economias de muito tempo e continuarei a pagar o colégio à pequena. Sei que não devia abandoná-la, mas podes ter como certo que, ainda que não queira vir comigo, não ficarei com ela, não sei. Já não a posso suportar. Um homem enfara-se. Felizmente, minha caixa de roupa está ainda na ordem e posso ir buscá-la pela manhã. E para onde iremos? O que não falta é para onde ir. E em qualquer parte estaremos bem. Tenho aqui sobre mim uns 500.000 réis para as primeiras despesas. Posso ficar cá até às 5 horas. São 2h30. Saio sem ser visto por piedade. Mando-te ao depois dizer o que arranjei. E tu irás ter comigo. Está dito? Queres? Rita, em resposta, atirou-se ao pescoço dele e pendurou-se-lhe nos lábios, devorando-o de beijos. Aquele novo sacrifício do português, aquela dedicação extrema que o levava a arremessar para o lado família, dignidade, futuro, tudo por ela, entusiasmou-a loucamente. Depois dos sobressaltos desse dia e dessa noite, seus nervos estavam afiados e toda ela elétrica. Ah, não se tinha enganado. Aquele homenzarrão hercúleo de músculos de touro era capaz de todas as meiguices do carinho. Então, insistiu ele. Sim, sim, meu cativeiro, respondeu a baiana, falando-lhe na boca. Eu quero ir contigo, quero ser a tua mulata, o bem do teu coração, tu és os meus feitiços. E apalpando-lhe o corpo. Mas como estás ensopado? Espera, espera, o que não falta aqui é roupa de homem para mudar. Podias ter uma recaída, cruzes. Tira tudo isso que está alagado. Eu vou acender o fogareiro e estende-se em cima o que é casimira, para te poderes vestir às 5 horas. Tira as botas. Olha o chapéu como está. Tudo isto seca, tudo isto seca. Mira, toma já um gole de parati para talhar a friagem. Depois passa em todo o corpo. Eu vou fazer café. Jerônimo bebeu um bom trago de parati, mudou de roupa e deitou-se na cama de Rita. Venha para cá, disse um pouco rouco. Espera, espera, o café está quase pronto. E ela só foi ter com ele, levando-lhe a chávena fumegante da perfumosa bebida que tinha sido a mensageira dos seus amores. Assentou-se ao rebordo da cama e, segurando com uma das mãos o pires e com a outra a xícara, ajudava-o a beber, gole por gole, enquanto seus olhos o acarinhavam, cintilantes de impaciência no antegozo daquele primeiro enlace. Depois atirou fora a saia e, só de camisa, lançou-se contra o seu amado num frenesi de desejo doido. Jerônimo, ao senti-la inteira nos seus braços, ao sentir na sua pele a carne quente daquela brasileira, ao sentir inundar-lhe o rosto e as espáduas, num eflúvio de baunilha e cumaru, a onda negra e fria da cabeleira da mulata, ao sentir esmagarem-se no seu largo e peludo colo de cavouqueiro
os 2 globos túmidos e macios, e nas suas coxas, as coxas dela, sua alma derreteu-se, fervendo e borbulhando como um metal ao fogo, e saiu-lhe pela boca, pelos olhos, por todos os poros do corpo, incandescente em brasa, queimando-lhe as próprias carnes e arrancando-lhe gemidos surdos, soluços irreprimíveis, que lhe sacudiam os membros fibra por fibra, numa agonia extrema, sobrenatural, uma agonia de anjos violentados por diabos, entre a vermelhidão cruenta das labaredas do inferno. E com um arranco de besta fera caíram ambos prostrados, arquejando. Ela tinha a boca aberta, a língua fora, os braços duros, os dedos inteiriçados e o corpo todo a tremer-lhe da cabeça aos pés, continuamente, como se estivesse morrendo, ao passo que ele, de súbito arremessado longe da vida por aquela explosão inesperada dos seus sentidos, deixava-se mergulhar numa embriaguez deliciosa, através da qual o mundo inteiro e todo o seu passado fugiam como sombras fátuas. E, sem consciência de nada que o cercava, nem memória de si próprio, sem olhos, sem tino, sem ouvidos, apenas conservava em todo o seu ser uma impressão bem clara, viva, inextinguível, o atrito daquela carne quente e palpitante, que ele em delírio apertou contra o corpo e que ele ainda sentia latejar-lhe debaixo das mãos e que ele continuava a comprimir maquinalmente, como uma criança que, já dormindo, afaga ainda as tetas em que matou ao mesmo tempo a fome e a sede com que veio ao mundo. Fim do capítulo 15.